Bom, você já deve ter ouvido falar de Dragon Ball Daima, um anime que se passa, que é considerado canônico, pelo último presidente da Akira Toriyama, que se passa após o final do Z e antes dos eventos de Dragon Ball Super na chegada de Bills na Terra. Tem um ponto que é crucial pro vídeo de hoje que eu quero falar. Goku, nesse anime, ele desbloqueia a transformação de Super Saiyajin 4 e Vegeta usa a transformação de Super Saiyajin 3, na luta contra o Goma. E Vegeta com Super Saiyajin 3 na luta contra a Tamagami 2. E no mais tarde contra o Goma. Mas por que, se eles têm essas transformações, por que eles não usaram no anime de Super? É furo de roteiro? O Dragon Ball Daima é só fanservice? Bom, eu sou o Pedro, esse é o Fandom Nerd e é isso que eu quero discutir no vídeo de hoje. Porque o motivo real de Goku e Vegeta não terem usado essas transformações no Super. E eles fariam realmente alguma diferença na luta contra Bills? Então, vamos discutir isso no vídeo de hoje e vamos para a abertura. Bom, dando uma rápida contextualização para vocês, Goku e Vegeta, Shin, Bulma e Piccolo, eles vão pro Reino Demônio com a ajuda de Glório e Panzo, e o Goma lá, um dos capangas lá do Reino dos Demônios, ele transforma Goku e seus amigos em criança. Aí vocês sabem que eles vão lá com os demônios, tem todo aquele rolê lá, com os vilões lá. Mas o ponto principal do vídeo que eu quero falar, porque Goku e Vegeta têm transformações tão poderosas quanto os Super Saiyajin 4 e 3, porque eles não usaram em Dragon Ball Super? Não, começando com o Super Saiyajin 3, que esse daí é mais fácil de explicar, que realmente esse daí estava no Dragon Ball Z, e que o Vegeta não usou nada contra Bills. Bom, tem dois pontos aqui, o principal que eu quero falar. Sobre o Super Saiyajin 3, ele funciona melhor quando a pessoa está morta no outro mundo. Uma prova disso é quando o Goku usou na luta contra Majin Buu. Ou seja, ele tem uma condição. Não, aqui tem toda uma condição que o Super Saiyajin 3 ele funciona melhor quando a pessoa está morta. Uma prova disso é que Goku conseguiu obter ele lá no outro mundo, treinando lá no outro mundo. E quando ele veio usar o Super Saiyajin 3, ele tinha um tempo limitado para ficar na Terra. Ou seja, usar o Super Saiyajin 3 aí na Terra, ele ia consumir todo esse tempo dele, por isso que ele não venceu o Majin Buu, o 7 Majin Buu naquela luta. Porque o real objetivo dele era ensinar para os garotos a fusão. Ou seja, o Super Saiyajin tem que para conseguir o Super Saiyajin 3 precisa de um corpo especial, como visto no Goku e Gotenks. Vegeta não se sabe como ele conseguiu o seu treinamento, mas isso é assunto para outro vídeo. Vegeta ele viu a luta de Goku contra o Kid Buu, que Goku usou o Super Saiyajin 3 e ficou extremamente poderoso, capaz de rivalizar com o Kid Buu. Porém, um ponto crucial é que tem um grande desgaste, ou seja, Goku realmente conseguiu lutar contra o Kid Buu, mas por pouco tempo. Porque o desgaste pegou ele e Goku perdeu a transformação e teve que ir apelar para Genkidama para vencer Kid Buu. Vegeta pode ter visto isso. E pode ter querido focar lá na transformação do Super Saiyajin 2. Na própria Saga Cell, a gente tem o Super Saiyajin Grade 2, Dain Dankai, o Daisen Dankai Grade 2 e Grade 3. O Vegeta usa o Grade 2, que ele fica um pouco mais bombado, mas ele afeta sua mobilidade, só que não tanto a ponto ele conseguir usar. E já também tem o Grade 3, que é bem mais poderoso do que o Grade 2, que é o Ultra Trunks. Vegeta pode ter visto essa forma e pode ter falado que é inútil, porque ele fica extremamente forte e usa a expansão muscular ao máximo, porém ele perde bastante velocidade e não consegue acertar nenhum golpe. Vegeta pode ter visto algo parecido com o Super Saiyajin 3, onde realmente ele vai ficar extremamente forte por um tempo, só que depois o desgaste vai chegar e ele vai perder a transformação e pode até perder a luta. Por isso pode explicar de Vegeta ter querido focar no Super Saiyajin 2, em vez do 3, e ter usado o 2 na luta contra o Bills e não o 3. E já Goku, por outro lado, porque não usou o Super Saiyajin 4, e diferente do Super Saiyajin 3, Super Saiyajin 4 é uma transformação extremamente poderosa, que tem um gasto de energia muito mais equilibrado. Só que, porém, ele precisa de uma cauda para conseguir acessar a foca. Uma coisa que vocês falaram é que o Super Saiyajin 3, ele não foi visto na Ball GT, ele funciona melhor, o gasto de energia é mais equilibrado,
quando o personagem tem uma cauda, ou seja, como em Goku nem Vegeta recuperaram suas caudas, se não tiveram interesse, isso poderia explicar porque eles não usaram mais o Super Saiyajin 3, também a forma já tá, Goku viu ela lá no Super, a forma já tá bastante defasada e não é tão útil contra oponentes divinos como Bills. E o Super Saiyajin 4, por outro lado, ele pode precisar de uma cauda para ativação, ou seja, naquele momento Goku só conseguiu acessar o Super Saiyajin 4, porque a magia daquele Namekuseidin lá do mundo Makai, acho que me recordo o nome dele, vai estar passando aí na edição. Ele conseguiu ativar uma técnica lá que acho que foi apresentada lá no início de Dragon Ball Z na saga Freeza, que consegue despertar o potencial oculto. Como o Goku estava transformado em Super Saiyajin 3, despertou o potencial oculto dele e ele virando o Super Saiyajin 4. Mas também tem toda uma explicação, tem uma fala do Goku nos episódios que ele fala que ele já estava conseguindo essa forma, já dava indício de conseguir essa forma pelos treinamentos. Ou seja, pode ser tipo toda uma combinação de fatores. Manteve lá o Namekuseidin despertou o potencial do Goku, ele despertou o potencial do Goku e o Goku já estava conseguindo essa forma no treinamento que desencadeou dele virar o Super Saiyajin 4. E foi toda uma combinação de fatores que fez o Goku usar o Super Saiyajin 4. Agora nos pontos do vídeo, porque o Super Saiyajin 4 realmente ele é bem mais poderoso do que o 3, porém ele ainda usa o Imortal, que não é tão eficaz contra oponentes divinos como Bills, Golden Freeza, Jiren, Zamasu e etc. Ou seja, realmente teve toda mudança de foco. Se de foco em Dragon Ball Z, as transformações mortais são Imortal, o Ki clássico, o Ki dourado, os Ki do Super Saiyajin. E agora em Dragon Ball Super eu teve todo esse foco pro Ki divino e das transformações divinas, com o Super Saiyajin God e o Super Saiyajin Blue, elas são bem mais fortes e poderosas, e não gastam toda a energia contra o Super Saiyajin 4 e 3 e tem melhor resistência e controle de energia. E já justificaria Goku não utilizar o Super Saiyajin 4. Mas se na luta contra Bills com o Super Saiyajin 4 era a sua principal arma. Bom, o próprio Goku, quando ele estava lutando contra Bills, ele conseguiu ter uma magnitude do poder dele. No Super Saiyajin 3, ele conseguiu ter uma luta, mas Bills derrotou ele facilmente. Ou seja, o Goku pode ter visto lá que o Super Saiyajin 4 não ia fazer tanta diferença assim. E preferiu pedir para Shenlong revelar informações sobre o Super Saiyajin Deus, fez aquele ritual e virou Super Saiyajin God. Também, cara, o Goku Super Saiyajin 4 ele não conseguiria fazer mudar, daria mais trabalho contra Bills, mas não conseguiria derrotá-lo. Ele teria que fazer o ritual de qualquer jeito para virar Super Saiyajin God. Já tem um tópico aqui do vídeo que a transformação do Super Saiyajin 4 pode ter um efeito temporário, ou seja, só foi possível dentro daquelas condições lá do Daima com aquele Namekuseidin. Só foi possível, essa transformação tem um efeito temporário, só foi possível dentro daquelas condições lá no Daima com aquele Namekuseidin, revelando, liberando o potencial oculto do Goku, ou seja, após aqueles eventos o Goku pode ter perdido a transformação e o Dragon Ball Super poderia ter focado nas formas divinas, Super Saiyajin God e Super Saiyajin Blue. Outro tópico aqui que eu quero falar é que tem uma teoria que fala que o Super Saiyajin 4, que o Dragon Ball Daima poderia ser um sonho de Bills. Um dos pontos que fazem sentido nessa teoria é que Bills dormiu por muito tempo, e quando acordou teve aquele sonho lá com Deus Super Saiyajin. Ele pode ter sonhado com Dragon Ball Daima, sonhado todos aqueles eventos do curso transformando Super Saiyajin 4, e daí pode ter tirado a ideia de um Deus Super Saiyajin extremamente poderoso. Porém, tem alguns furos dessa teoria lá que eu não acredito, como Dragon Ball Daima foi dito que é canônico, é presente do próprio Akira Toriyama, tem uns furos lá que como o Bills conhece Goku, como o Bills tem uma transformação Super Saiyajin 4, Bills conhece o reino dos Matais, como o Bills sabe das técnicas do Goku, tem vários furos nessa teoria, mas fica a explicação que Dragon Ball Daima poderia ser um sonho de Bills. E também tem outra teoria aqui, uma das principais, que Dragon Ball Daima, apesar de ser considerado canônico, mas ele pode ter sido exclusivamente para ser um presente de Akira Toriyama de despedida antes da sua morte aos fãs de Dragon Ball. Ou seja, Dragon Ball Daima pode ter sido pensado após Dragon Ball Super, ou seja, veio Dragon Ball Super com as transformações divinas
E de um lado a gente tem o Super, do outro lado a gente tem o Daima. Apesar de um ser antes e o outro vir depois, mas o Daima foi pensado antes de Dragon Ball Super. Ou seja, algumas coisas Akira Toriyama realmente ele quis dar o seu melhor em fazer uma última obra de despedida e agradar os fãs e não e deu o Super Saiyajin 4 pra gente, Super Saiyajin 3 do Vegeta. Porém, ele não pensou como ficaria a cronologia do Super após o Dragon Ball Daima. Não faria sentido após Dragon Ball Daima, já que também Dragon Ball Daima foi criado inteiramente por Akira Toriyama, ideias e conceitos gerais, enquanto Dragon Ball Super foi um mangá criado com supervisão do Toyotaro com Akira Toriyama, foi só as ideias gerais do Super, enquanto o Daima teve a participação total de Akira Toriyama, seja reforça justamente que o Dragon Ball Daima poderia ter vindo como tipo, um anime de presente de despedidas para os fãs, sem se preocupar com a cronologia de Dragon Ball. E também cai de nós que agora, depois de Dragon Ball Daima, a linha do tempo de Dragon Ball ficou toda bagunçada. De um lado a gente tem Dragon Ball clássico, aí tem Dragon Ball Z, aí depois outra linha do tempo separada, tem Dragon Ball GT, aí tem a linha Dragon Ball GT, aí depois do Z tem Dragon Ball Daima, mas tem os furos de roteiro que não se encaixam no Super, e a gente ainda tem Dragon Ball Heroes embaixo da linha do tempo de Dragon Ball Super, seja agora com a edição do Daima, ainda tem os filmes de Dragon Ball Z. Com essa edição do Daima, a linha do tempo de Dragon Ball ficou toda bagunçada. Porém, a gente teve essa obra magnífica, apesar de ter alguns momentos do anime lá que, na luta de Vegeta contra Tamagami 2, ele poderia ter despedaçado o robô, ter humilhado, teve Goku e Vegeta ficaram crianças de novo. Apesar de muita gente ter preferido lá eles continuarem mesmo adultos, tem muitos momentos de Dragon Ball Daima que poderiam ser melhores, ser bem mais trabalhados, poderiam ter focado na geração antiga, mas quiseram, tipo, fazer um presente agradando uma geração antiga ao mesmo tempo que agradando uma geração nova, e ao mesmo tempo não conseguindo direito agradar nenhuma das duas. Tem muitos episódios de Daima que são só exceção de linguiça, tem episódios que o Goku apanha lá constante e ficaria segurante. Porém, a gente apesar dos pontos altos e baixos, teve seus momentos épicos com Goku e Vegeta virando os personagens 3 e 4. Bom, se no final lá, usasse a fusão dos insetos e tivesse uma fusão lá, parecesse que o Godita Super Saiyajin 4 poderia terminar de um jeito bem mais épico lá, ele humilhando o Goma. Em vez daquele personagem lá, eu acho que é Majin Buu o nome dele, ter um personagem meio cômico para ser um propósito de alívio cômico, ter acabado com o Goma, arrancado o terceiro olho, seria muito melhor, muito mais épico se fosse o Godita lá, o Vegeta fizesse a fusão e tivessem vencido o Goma ao invés de ter aquele personagem alívio cômico. O único momento que a gente teve isso foi o Rito, eu tô lá contra o Monarca, que era para ser o bicho disfarçado, onde o Monarca deu um soco no Rito e o Rito caiu. Mas a gente teve nenhum vilão de Dragon Ball ser derrotado de um jeito cômico. Seja Freeza, Goku virou todos os Super Saiyajin, o Cell, Gohan virou Super Saiyajin 2, Majin Buu fez a Genkidama, virou Super Saiyajin 3. Todos não sério, e o vilão final de Dragon Ball foi derrotado daquele jeito meio cômico. Bom, mas isso é assunto pro próximo vídeo lá, que sobre Dragon Ball Daima poderia ter sido muito melhor se esses tópicos fossem explorados, mas seria épico de ver uma fusão com Vegeta Super Saiyajin 4 e Vegeta também Super Saiyajin 4, que já perdeu de fazer isso daí, né? Bom, mas é isso que foi o vídeo de hoje. Resume um pouquinho, Goku e Vegeta não usaram o Super Saiyajin 4 no Super. E vocês, o que acharam desse vídeo? Tem outra teoria sobre por que eles não usaram essa transformação no Super? Deixe aqui nos comentários. É isso, eu comprei uma webcam nova aqui para trazer qualidade para vocês, fazer vídeos com mais qualidade. É isso, eu fico por aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, eu sou o Pedro, aqui é o canal Fandom Nerd, sobre tudo sobre a cultura pop. Em breve vamos estar trazendo aqui mais vídeos sobre Dragon Ball também. Estou planejando fazer um sobre a Marvel, sobre os mutantes sendo apresentados de forma sutil. Se você gostou, se inscreva, deixe um joinha. Um beijo e até o próximo vídeo.